Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Laura e hoje a gente vai estudar um outro livro do Timothy Keller, Gálatas para você. O último livro que a gente estudou foi Juízes para você. Eu amei esse livro e se você não acompanhou os estudos, é só procurar na nossa playlist aqui do Integre Jovem, beleza? Bom, nós estamos agora no capítulo 2 do livro Gálatas para você. E o capítulo 2 trata do capítulo 1, versículos 10 a 24 do livro de Gálatas na Bíblia. Essa parte da carta de Paulo aos Gálatas costuma ser chamada de seção autobiográfica, já que é nessa parte que Paulo relata a sua conversão e as suas primeiras experiências cristãs. Ele também faz isso em Atos, capítulos 22 e 26. O intuito de Paulo ao compartilhar seu testemunho não é se auto-recomendar ou inspirar outras pessoas. Ele compartilha suas experiências para refutar as afirmações de pessoas que queriam enfraquecer a sua mensagem. Na verdade, Paulo deseja apontar para Deus e a sua surpreendente graça. Nessa parte da carta, Paulo se defende de 3 ataques que algumas pessoas estavam fazendo contra ele e a sua mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo desmente a ideia de que o Evangelho veio a ele por meio de reflexão, raciocínio e pensamentos dele mesmo. Ele conta que antes de se converter ao Evangelho, ele era violentamente hostil à igreja e ao cristianismo. Não houve nenhum processo de análise por parte de Paulo que o fizesse mudar de opinião. Em Atos capítulo 7, Paulo diz que a demonstração de fé das pessoas que ele perseguia antes de se converter a Cristo não causaram nenhum efeito sobre ele. A experiência de Paulo é uma forte evidência de que ele se converteu por relação direta. Em Atos capítulo 9, nós vemos que Jesus foi ao encontro de Paulo e o instruiu diretamente. Não foi um sonho ou delírio de Paulo. Cristo estava lá no tempo e no espaço, sendo que os homens que estavam com Paulo naquele momento também reconheceram a presença de Jesus. Paulo, então, é um apóstolo que foi comissionado pelo próprio Jesus. A segunda afirmação refutada por Paulo é de que a sua mensagem do Evangelho era derivada dos líderes cristãos em Jerusalém e estava incompleta. Paulo, no entanto, diz que não consultou ninguém nem foi a Jerusalém consultar os que eram apóstolos antes dele. A primeira viagem de Paulo a Jerusalém só aconteceu 3 anos depois da sua conversão. Esses argumentos de Paulo sugerem que algumas pessoas estavam dizendo que se Paulo foi treinado pelos líderes em Jerusalém, eles também conheciam as mensagens desses líderes e haviam outras informações que Paulo não havia contado a eles sobre coisas que deveriam ser feitas para se agradar a Deus. E em terceiro lugar, Paulo diz que a sua mensagem do Evangelho recebida por Deus foi a mesma que Deus havia revelado a outros apóstolos. Ou seja, Paulo não recebeu essa mensagem de outros apóstolos, mas esses outros apóstolos glorificavam a Deus por ter revelado a mesma mensagem a Paulo. O testemunho de Paulo serve não só para estabelecer a sua autoridade como mestre do Evangelho, mas também mostra alguns aspectos do que o Evangelho da Graça realmente é e como ele sustenta cada passo da vida cristã. Bom, afinal de contas, quem era Paulo? Paulo foi um homem que fez coisas terríveis. Ele perseguiu violentamente a Igreja de Deus, tentando destruí-la. Quando Jesus o encontrou na estrada para Damasco, ele já havia matado muita gente inocente. Ele era um homem cheio de ódio. Antes da sua conversão, Paulo também era um grande cumpridor de regras religiosas. Ele havia passado anos buscando viver de acordo com as tradições e os costumes judaicos. Ele diz que superava a muitos da sua geração quanto ao seu zelo pela justiça moral. Paulo conhecia tudo sobre o judaísmo e as leis mosaicas. Ele diz que não podemos nos tornar agradáveis a Deus seguindo códigos éticos, morais ou culturais, ainda que da maneira mais zelosa e detalhada possível. Na época em que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, alguns estavam tentando perverter o Evangelho, incentivando os cristãos gentios a se tornarem convertidos plenos ao judaísmo e a guardarem todas as leis mosaicas relacionadas a alimentos, roupas e também a circuncisão. Paulo não apenas foi salvo por Cristo, mas também chamado para ser pregador e líder na fé. O depoimento de Paulo é um testemunho poderoso do Evangelho da Graça. Timothy Keller diz que graça é o favor imerecido e gratuito de Deus, operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. Paulo é um exemplo claro de que a salvação é só pela graça, e não mediante o nosso desempenho moral e religioso. Embora os pecados de Paulo fossem muito graves, ele foi convidado a participar da graça. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. Bom, e o que Deus está fazendo afinal de contas? Nós vimos que Paulo resistiu a Deus e fez muita coisa errada. Ainda assim, Deus invalidou todas as suas intenções e usou as suas experiências. Inclusive os fracassos de Paulo foram usados para prepará-lo para a sua conversão e para ser um pregador aos gentios. Tudo estava sendo usado por Deus para quebrantar o coração de Paulo
e o capacitá-lo para ser um instrumento na edificação da igreja. Esse é um tema importante na Bíblia. Em Gênesis, José diz a seus irmãos que o esforço deles para rejeitá-lo como seu libertador foi, na verdade, um instrumento usado por Deus para estabelecer José como um libertador. Em Atos, os apóstolos repetiam constantemente que as pessoas que se opuseram a Jesus só contribuíram ainda mais para que os planos de Deus se concretizassem. O Evangelho nos dá um par de óculos através dos quais nós podemos rever a nossa própria vida e enxergar Deus nos preparando e nos moldando, inclusive por meio dos nossos fracassos e pecados. Por que será que Deus escolheu Paulo, o preparou e o chamou para pregar o Evangelho? Será que Paulo agradou a Deus de alguma maneira? Na verdade, não. Simplesmente, Deus se agradou de agir assim. Ele derramou a sua graça sobre Paulo apenas por ter prazer em fazê-lo, e não porque Paulo fosse digno de recebê-la. Em Deuteronômio capítulo 7, Moisés diz ao povo de Israel: O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou. Deus não nos ama porque somos úteis. Ele nos ama pelo simples fato de que Ele nos ama. E esse é o único amor em quem podemos estar seguros, pois é o único que não podemos perder. Isso é graça. E para terminar, 3 reflexões. Você já se pegou achando que merece a graça de Deus? Como o Evangelho da Graça te liberta do orgulho e da culpa? Em quais aspectos você consegue perceber que Deus trabalhou na sua vida antes da sua conversão para que você pudesse servi-lo posteriormente? Por hoje é só, pessoal, e a gente se vê no próximo sábado.